do Senhor. O meu nome é Ana Maria e hoje nós vamos dar a 5ª aula do nosso 3º trimestre para os juniores de 9 a 10 anos. Eu estou muito nervosa porque eu fui convidada, é a minha primeira vez aqui com vocês. Então, eu peço que vocês nos ajudem aproveitando para se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele joinha, aquele like, que é para a gente poder continuar levando o Evangelho através do nosso canal no YouTube, AD Roraima, A de amor, D de Deus, Roraima, tá bom? E que todos possam ser agraciados aí com a paz e com o amor que só o Senhor Jesus pode nos dar, tá bom? Se você tem dificuldade, pede ajuda para o papai, para a mamãe e aproveita, compartilha e nos ajude a fazer essa obra missionária. Seja um missionário também, tá bom? Liga para os amiguinhos, faça como eu. Quando eu fui convidada para fazer esse vídeo, eu logo pensei, vou ligar para os meus amigos lá no Piauí, lá no Pará, lá no Amapá, para todo mundo ficar ligadinho no nosso canal no YouTube. Também nós temos as nossas EBDs, Escolas Bíblicas Dominical, físicas, todo domingo, em todas as congregações distribuídas pelo estado de Roraima e aqui na capital, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito famosa, José. José, filho de Jacó. Quem lembra quem é Jacó? Jacó, que cavou o poço, né? Jacó, que lutou com o anjo, né? Quem lembra que Jacó segurou o anjo, não quis largar até que ele pudesse ser alcançado por uma bênção? Então, José era filho de Jacó. Jacó foi casado com Raquel e ele teve que lutar trabalhando 12 anos para poder casar com Raquel. Então, eles tiveram José. Jacó também tinha vários outros filhos. José teve mais 11 irmãos. Com ele, no total, Jacó teve 12 filhos. E eram vários irmãos, né? José era filho de Raquel. E Jacó amava muito Raquel. José era um dos filhos mais amados de Jacó. Então, por que era o mais amado? Porque José era muito carinhoso com Jacó, ele era um filho obediente, ele era temente a Deus. Assim como nós também devemos ser com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos pastores. Então Jacó amava muito José porque ele era muito obediente. O nosso tema da lição é José, um jovem fiel a Deus. José era muito fiel a Deus. Além de ser obediente, além de ser carinhoso, além de ser um jovem muito amável, companheiro, ele era, acima de tudo, fiel a Deus. E é sobre essa fidelidade que nós vamos falar hoje aqui com vocês. Como eu já falei, Jacó teve vários filhos, né? E entre eles José. E por esse amor tão grande que ele tinha por José, por ele ser obediente, por ele ser temente a Deus, por ele ser fiel, Jacó deu para José uma túnica, uma manta toda colorida, toda linda. Olha só que manta linda, cheia de cores. Era uma manta muito linda. José era igual a mim e a você, um jovem esperto, alegre, sonhador. Mas José tinha um defeito, gente. José contava os sonhos dele para todo mundo, né? Sonhou, José corria, contava para o pai, contava para os irmãos. E não é bem assim que tinha que acontecer. A gente não pode contar nossos sonhos para todo mundo não, tá? Porque não é todo mundo que ama a gente, não é todo mundo que a gente pode confiar. Você pode contar para o seu pai, para a sua mãe, mas tenha muito cuidado. Conte os seus sonhos especificamente para Deus. Não cometa o mesmo erro de José. Não saia contando para todo mundo assim sem critério, não. Conte para Deus, para o papai e para a mamãe. José cometeu esse erro. Contava os seus sonhos para os seus irmãos e os seus irmãos ficavam muito aborrecidos. Até que um dia Jacó deu essa túnica linda para José.
Os seus irmãos ficaram com muita raiva, com muita inveja. Como pode? O nosso pai deu esse presente só para José? Mas José também não se importou, ficou todo orgulhoso com a túnica e saía por aí. Até que seus irmãos pegaram José e levaram José embora e colocaram José dentro de um buraco. Então eles pensaram, vamos desaparecer com José, porque o papai só gosta dele, o papai não gosta da gente, vamos matá-lo. Mas eles não mataram José, eles venderam José para uma caravana que vinha passando. Então eles resolveram vender José. Mas como eles iam explicar para Jacó que José tinha sumido? Então eles pensaram, bom, vamos pegar a túnica que o papai deu para ele, vamos rasgar, sujar de sangue e vamos falar para o papai, para Jacó, que uma fera matou José. E assim foi feito o plano. Pegaram José, tiraram do buraco, venderam para essa caravana. E José foi vendido para o Egito. José foi embora, vendido para o Egito. Chegando lá, José foi trabalhar como escravo. E lá, quando ele chegou, ele era muito querido, ele era uma pessoa muito amável. E mesmo trabalhando como escravo, ele fez muitos amigos. E ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era o líder do exército. E Potifar gostava muito de José. José era muito trabalhador, muito esperto, muito bacana, né? Mas o que foi que aconteceu? Potifar era casado. A esposa de Potifar não quis namorar José e não pode. Por quê? Porque ela era casada com Potifar. E José era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, ele não podia tocar na mulher de Potifar. Mas ela queria, então ela montou um plano. O que foi que ela fez? Eu quero namorar José. Então ela chamou José. Quando José chegou, ela tentou agarrar José. Mas José, temente a Deus e com medo daquela situação, saiu correndo. Ela não queria nada, ele não queria nada com a mulher de Potifar. Mas o que foi que aquela mulher malvada fez? Ela puxou a túnica de José e ficou com a túnica dele na mão lá dentro do quarto. Mulher rejeitada é fogo, hein? Aí o que foi que ela fez? Falou para Potifar que José tinha tentado agarrar ela. Em quem que José ia acreditar, gente? Em quem que Potifar ia acreditar? Em José, que era um simples escravo, ou na esposa dele? Potifar acreditou na esposa dele. Então José foi preso. José foi preso e ele chegou lá na prisão, ficou muito triste. Poxa, e vocês devem estar me perguntando, mas tia, por que que José continuou sendo fiel? Por que que ele foi preso? Se ele era temente a Deus, se ele fazia tudo o que Deus mandava, e por que que aconteceu tudo isso com José? Porque o Senhor tem planos que a nossa própria mentalidade desconhece. Todos os planos de Deus são perfeitos. Embora pareça confuso para a gente, pareça uma coisa assim mal feita, mas não. O Senhor tinha um plano na vida de José. Por quê? Porque José era um jovem fiel a Deus. Então, tudo aquilo que estava acontecendo estava nos planos de Deus. Ele ser vendido como escravo, ele ser preso, tudo isso foi um plano de Deus. Então, lá na prisão, José fez logo amizade com o chefe dos carcereiros. E o que foi que aconteceu? Ele começou a auxiliar o carcereiro. Aí ele começou a vigiar os outros presos. Vocês entenderam? José era um preso que estava vigiando os outros presos. Tamanha era a confiança que tinham em José. E lá, na prisão, José conheceu dois camaradas. Um era padeiro e o outro era mordomo. Um belo dia, o padeiro e o mordomo tiveram um sonho. E eles acordaram atordoados e, meu Deus, o que significa esse sonho? O que significa esse sonho? E eles contaram para José. Então, o mordomo falou assim, José, eu tive um sonho. E ele contou o sonho para José e José tem o dom de interpretar sonhos e ele logo falou, olha, você logo vai voltar a servir no palácio, viu? Te prepara, logo você vai voltar. E o mordomo ficou muito feliz. Lá vem o padeiro. Ai, José, eu tive um sonho, interpreta para mim. Aí o José falou assim, olha, padeiro, não é muito bom não. Logo você será executado. E com o tempo foi passando, exatamente assim aconteceu. O padeiro foi executado e o mordomo rapidamente voltou para servir no palácio. Mas José falou assim para o mordomo,
olha, não esquece de mim. Quando você chegar no palácio, fala para o rei que eu sou gente boa, que eu sou legal, que eu estou aqui injustamente, me ajuda. E o mordomo, não, tudo bem, eu vou te ajudar. Chegando no palácio, eu falo de ti. Mas não é que o mordomo esqueceu, chegou no palácio e esqueceu de falar que o José era gente boa e estava preso lá injustamente. Passaram-se 2 anos. Aí, o faraó, dormindo o sono da beleza, teve um sonho. E o faraó ficou atordoadíssimo com aquele sonho. Então, ele queria alguém que pudesse interpretar aquele sonho. O mordomo ouviu e o mordomo disse: rei, eu conheço um jovem lá na prisão. O nome dele é José. Ele tem o dom de interpretar sonhos. Traga ele aqui, que ele vai interpretar o seu sonho. E o rei, rapidamente, o faraó manda chamar José. Lá vem José da prisão para interpretar o sonho do rei. E o rei tinha sonhado que 7 vacas gordas comiam 7 vacas magras e que 7 espigas bonitas comiam 7 espigas secas, as 7 espigas secas comiam as 7 espigas bonitas e maduras. E ele ficou naquela dúvida, meu Deus, o que é isso? Quando chegou José, eu já sei o que é, rei. O reino, toda a nação vai passar por uma época de muita fome e de muita fartura. Então, o Senhor tem que se preparar. Quando vier a época da fome, os celeiros têm que estar cheios. E o rei ficou assustado. Nossa, é isso mesmo. Tá aí, gostei de ti, José. Tira o José da prisão. Então, gente, quando José saiu da prisão, ele pegou a confiança do rei. Por quê? Porque José era uma pessoa muito competente. Ele era uma pessoa que andava segundo os preceitos de Deus. Ele andava retinho, em retidão com a palavra do Senhor. E tudo que o Senhor tinha prometido para José, ele cumpriu. E José saiu de escravo para governador. Por quê? Ele virou um vice-governador. Abaixo do faraó, abaixo do rei, era José que mandava em tudo. Depois, José reencontrou seus irmãos, perdoou os seus irmãos, encontrou seu pai e foi uma grande alegria. E o que nós aprendemos com isso? José, ele voltou como rei, voltou como governador. José era um escravo e voltou como governador. E o que nós aprendemos com isso? É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda, quem confia no seu amor. Esse é o nosso textuário que está lá em Salmos 33, versículo 18. Tá bom? Acompanhem conosco Salmo 33, versículo 18. Porque Deus, o Senhor, Ele nos ama, Ele nos protege. Se nós andarmos em retidão com Ele, se nós formos fiel a Deus. E até se formos infiéis, vocês sabiam que mesmo a gente sendo infiel, o Senhor ainda é fiel conosco porque Ele nos ama. O Senhor Ele não quer nos perder. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós fique perdido por aí. O Senhor nos ama, Ele ama a mim, Ele ama você, seu pai, sua mãe. Então, que nós possamos seguir fiéis, que nós possamos continuar sendo servos do Senhor, assim como José foi. Que nós possamos seguir o exemplo de José, de Jacó e que nós possamos permanecer fiéis a Deus. Amém? Até a próxima aula. Tchauzinho!